Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem-vindos. No Alvo Coronfalvo. Muito obrigado. Tudo bem, Heron? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você. Muito bom que você está aqui. Eu conheço muito pouco de você, cara. Vai ser bom, a gente vai se conhecer ao vivo aqui. É uma coisa que o Larry King fazia e às vezes eu faço, às vezes não. Mas os resultados são normalmente bons. Por curiosidade, né, a gente faz perguntas que realmente quer saber, né? Às vezes é mais autêntico dessa forma. Você mora aqui no Rio, não? A minha base hoje é no Rio de Janeiro, mas eu procurei criar uma realidade onde que eu estou geograficamente livre. Então, eu gosto de estar sempre num lugar diferente. Claro que agora com a pandemia as coisas são diferentes, mas eu já morei na Bélgica, já morei na França, já morei em Portugal. Eu tenho essa característica de gostar de estar sempre em movimento e procuro isso. E até, inclusive, a própria pandemia acabou me incentivando a trazer mais e mais a minha profissão para o digital. Então, hoje eu estou no Rio, é minha base, mas eu já estou planejando o meu próximo lugar, assim, para eu ir, para eu estar sempre em movimento. O que te incentivou a começar a procurar essa vida nômade, essa vida flexível? Olha, desde que eu tenho 17 anos, eu gosto muito de viajar, então eu já com 17 anos eu fiz a minha primeira viagem longa, de 2 meses, assim, sozinha, sempre viajei sozinha, sempre me atraiu mesmo essa questão de ir, de conhecer o outro, de estar vivendo a vida do outro, então acho que até isso acabou me levando a ser documentarista. Então, é uma coisa natural minha, não foi uma coisa que eu busquei, é uma coisa que eu não consigo evitar, assim, eu gosto muito de estar em movimento. Legal, só para você me conhecer também um pouquinho, e a gente conversar um pouquinho, eu era meio assim, né, até eu casar, eu casei com 31 anos, mais ou menos, e eu hoje eu não sou mais casado, mas eu tive 2 filhos, aí fica um pouco mais difícil de ser nômade dessa forma, mas até então, só para você ver como a gente tem coisa em comum. Eu já morei assim, em mais de 7 países, acho que, se não me engano, 17 cidades diferentes, eu não sei exatamente agora. E vivi assim também desde os 16 anos. Então, na verdade, desde os 6 anos, né, que eu tinha 6 anos. Então, assim, é muito legal, eu compartilho desse espírito também, eu entendo exatamente de onde vem, a gente tá junto nessa. E até uma pergunta, assim, só por curiosidade, porque eu mencionei, by the way, essa coisa de ter família, e a questão de família para você nunca pensou nisso, em termos de, tipo, porque tem partes muito boas da vida nômade, só que tem alguns sacrifícios, né, em termos de coisas que você tem que coisas que você se compromete. Por exemplo, eu estudava piano quando eu era mais novo. Eu nunca aprofundei muito no piano, porque piano não dá para carregar para todos os lugares, entendeu? Tem algumas coisas que não dá para fazer. Você pensa assim, quais são as coisas que você sente falta? Eu acho que assim, nossa, a Fábio tá dizendo que já morou no trem do Cico. Fábio, depois me conta essa história. Meu Deus, como assim? Eu amo o Cico, eu sou muito curiosa com a vida no Cico, onde eu ainda queria documentar. Eu acho que assim, Heron, é isso, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado não tão positivo, né? Então, tudo são escolhas. Realmente, a escolha que eu fiz foi, eu tenho que desapegar muito da quantidade de coisas. Então, por isso eu tô até com um projeto, né, que se chama Curadoria Nômade, que eu gosto de trazer coisas das viagens, especialmente quando eu vou muito para lugares do interior do Brasil,
para o interior do interior, vou para a aldeia indígena, então eu gosto de trazer coisas natural da nossa terra, né? Óleo de babaçu, as coisas da nossa terra, joias indígenas, eu gosto de até pra, comprar, até para estimular, né, a nossa economia local. Então eu estou com um projeto de curadoria nômade, que até eu vou ter um espaço físico aqui em Copacabana, dentro de uma loja chamada AZ Sustentabilidade, que é uma loja que é só de coisas sustentáveis, de produtos sustentáveis, para justamente poder estar fazendo esse giro, então trazendo as coisas e vendendo ali. Quanto à minha profissão, hoje eu tenho já o meu esquema, que eu tenho a minha produtora anda comigo, realmente, assim, né? É o meu computador, eu procuro sempre ter o melhor que eu puder ter, então eu tenho o melhor computador para trabalhar, o melhor celular, o melhor equipamento eu tenho exatamente aquilo que eu preciso. Claro que eu fico sonhando com outras coisas. Uma hora eu queria aprender a usar um drone e carregar um drone comigo também para fazer imagens aéreas, mas tudo de pouquinho em pouquinho. Mas o que eu preciso hoje para trabalhar é a minha câmera, meu celular, né, o computador e os meus equipamentos, e assim eu vou. Eu, livre, leve e solta. E você foi influenciada de alguma forma pelo Tim Ferriss? Porque me lembra muito do Tim Ferriss, esse espírito, sabe? Semana de 4 horas, não, Semana de Trabalho de 4 horas, sabe esse livro? Nunca. Eu vi, inclusive eu estava vendo nos teus stories a capa dele, eu não li esse livro. Eu fui influenciada bastante pela literatura beat. Kerouac, eu fui bastante... Foi a minha primeira grande influência, ele nasceu no mesmo dia que eu. E, ele foi. E eu já escrevi um romance beat também, que eu não acabei não lançando, mas eu tenho um romance. Lança? Lança. Então, para falar a verdade, o On the Road não sou tão fã, mas o Vagabundos Iluminados, Vagabundos do Dharma, né, em inglês, me influenciou muito, não só pela questão da viagem, mas também pela questão dessa cultura budista, que também foi uma coisa que eu me adentrei muito com a yoga. Então, dentro dessas minhas viagens, eu já morei em templo Hare Krishna, no Reino Unido, já fiquei um tempo, assim, tendo uma viagem espiritual. Você gostava mais do Ginsberg? Do Allen Ginsberg? Sim, gosto também. E tem um personagem que agora eu esqueci o nome dele na vida real, que ele é o... Não sei se você já leu Os Vagabundos Iluminados. Qual é o nome dele no livro? No Vagabundos Iluminados é o Jepp. É o Jepp. Agora eu esqueci o nome dele na vida real, mas também é um poeta beat. E que é um personagem que eu adoro também, e fui dar uma pesquisada nele e gosto também bastante. Mas, assim, foi uma fase que fui bastante influenciada por essa literatura, e eu acho que nesse sentido, assim, foi a grande influência. Esse livro do 4 horas de trabalho por semana, acho que né? 4 dias por semana, eu nunca li. Trabalho de 4 horas. Nunca li. Livro é um livro que, cara, você deveria ler, porque é desse seu... Eu digo seu porque eu meio que abandonei esse barco, mas... Então, desse seu estilo de vida, talvez a coisa hoje em dia mais popular que existe, né? Então, é legal você até ficar atualizado, porque é totalmente na mesma frequência, né? E ele promove que as pessoas comecem a viver mais assim, comecem a trabalhar menos, ficarem mais flexíveis, menos dependentes das coisas, usarem coisas mais baratas e melhores e viver com luxo, mas sem gastar, entendeu? Tipo, vivendo pelo mundo inteiro. E ele dá um monte de dicas muito interessantes. Eu mesmo, inclusive, apesar de não estar tão assim nesse estilo de vida, eu mudei totalmente a minha perspectiva, né? Que eu estava muito nessa coisa de trabalhar 20 horas por dia e tem que trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro, não sei o quê. Aí depois virou meu objetivo trabalhar menos e ganhar mais e viver com mais qualidade de vida. Aí eu comecei a fazer mais aulas, mais passeios e coisas do tipo, e dar valor a isso, porque afinal a gente está nessa vida para viver, né? Isso deveria ser uma prioridade, né? O trabalho é um meio, não é
não um fim, né? Eu acho que a nossa sociedade vê o trabalho muito como, tipo, é a coisa central da minha vida, é o trabalho. Se você não tá trabalhando, você fica até deprimido, né? Tipo, se você não tá... Eu não tô falando, óbvio que você tá desempregado, é uma merda, tô falando a mentalidade mesmo, né? E tem muitos países do mundo que você não precisa... Eu acho que tem uma cultura que assim, se a pessoa não tá estressada, se a pessoa não tá visivelmente estressada, correndo, é como se ela não estivesse trabalhando, né? Ai, nossa, essa pessoa, tá vivendo numa boa, né? Não tá estressada, não tá trabalhando. Não, se eu estou trabalhando de uma forma inteligente, assim, eu trabalho muito, né? Eu começo a trabalhar às 6 da manhã, porque eu já começo o dia com uma sala lá no Clubhouse, então eu também sou comunicadora, assim como você, né? Eu sou comunicadora também. Eu passei a assumir esse papel num determinado momento, eu entendi que não posso só ficar atrás da câmera. Para eu vender meus projetos, para eu fazer a minha roda girar, eu preciso estar na frente da câmera, as pessoas precisam me conhecer. Então, às 6 da manhã eu já estou trabalhando, porque eu já estou no Clubhouse, numa sala sobre hábitos matinais, que é uma dos meus pilares de vida, assim, a questão da yoga, da disciplina e tal. Então, eu começo a trabalhar às 6 da manhã e amo trabalhar, adoro trabalhar. Mas, assim, se eu quiser tirar meu cochilo, eu vou... Se amanhã eu tô trabalhando, né? Não vou dar spoiler, mas se amanhã eu tô trabalhando numa vila paradisíaca lá no meio da floresta, tô bem também. A questão, eu acho que fica meio essa cultura quem tá que todo mundo tem que estar estressado, triste, louco atrás do trabalho. E não, acho que a gente tem que fazer o trabalho trabalhar por nós, né? O dinheiro trabalhar por nós, e não a gente ser escravo do dinheiro o tempo todo. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, que depois que eu mudei essa mentalidade, é bizarro como a gente não vê o que a gente não está preparado para ver, ou o que a gente talvez não se permite a ver, não se programa de uma certa maneira que abre, né, sei lá, os portais da percepção para a gente poder enxergar certas coisas. Eu vivia, tipo, atrás assim, de um emprego melhor, para poder me pagar mais, para poder ganhar uma promoção e conquistar os meus sonhos, etc. e tal. E eu fui, tipo assim, economizando, ganhando dinheiro, etc. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu morava em Israel, morei 3 anos em Israel, voltei para o Brasil, eu fiquei desesperado buscando um emprego, né? Porque eu precisava, né? Eu tenho 2 filhos para sustentar, precisava ganhar tanto, e fiquei assim, e deixei as minhas finanças, que eu estava... isso que eu sou consultor financeiro, então, tipo, eu sei cuidar de investimentos e tudo mais. Mas eu deixei lá porque eu estava nessa lombra, né, de buscar emprego, obcecado com isso. Aí achei um emprego super errado para mim, não deu certo. Durante aquele tempo eu consegui aquele salário que eu precisava desesperadamente. Aí do nada rolou o apocalipse, a pandemia, né? E eu falei, cara, agora eu não vou conseguir, porque o mercado financeiro foi destruído. Aí eu tive essa oportunidade de, não vou conseguir emprego agora, o que vai acontecer? Aí eu respiro, eu meditei, aquela parada toda, e o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer? E eu comecei a olhar para minha vida e falar, o que eu acredito mesmo? Lembrei do 4-Hour Workweek, né, do semana de 4 horas de trabalho. Esse nome em português é uma loucura. E eu pensei, o que eu quero fazer? E eu comecei a olhar para as minhas finanças e remanejar os meus investimentos e tudo, e eu percebi que eu já fazia uns 3 anos que eu podia viver de renda passiva. Eu não estava vivendo de renda passiva porque eu não remanejei minhas finanças, sacou? Porque eu estava obcecado com procurar um trabalho e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Eu movi os palitinhos e comecei esse programa que eu estou fazendo agora, porque eu tinha dinheiro para poder fazer isso. E nunca tinha feito isso, que é a minha autorrealização. É isso que eu quero fazer da vida, tipo, conhecer pessoas interessantes como você, conversar, aprender, entendeu? Crescer. E eu tava lá, buscando trabalhos que não tinham nada a ver comigo, sem precisar. E isso é uma loucura, cara. E óbvio que tem muita gente que precisa, entendeu? Eu não tô, tipo, fazendo aquela coisa de coaching, tipo, de, sabe, lei da atração, que, tem verdades e tem exageros. Mas
o que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente pode parar um pouquinho e repensar o que a gente realmente quer da vida. E, às vezes, a gente tem muito mais recursos do que a gente acha que tem. Se a gente tiver coragem de olhar para a nossa vida com os olhos, assim, honestos, né? Com certeza. Então, é isso, assim, e você, como é que você atingiu essa capacidade? Porque isso eu acho que é uma pergunta para muitas pessoas que estão nos ouvindo, como que a gente chega nisso, né? Como que a gente chega nessa liberdade interna e até física, né? Como é que você alcança um estado de organização, de liberdade mental, de tudo isso, para poder se dar esse direito de viajar, de tudo mais? Como que foi isso para você? É um processo, né, Heron? Porque, assim, as pessoas acham estranho, as pessoas no início não compreendem. Então, por exemplo, hoje eu converso com o meu pai, assim, ele fala, nossa, Amanda, hoje eu entendo você, porque tá tudo se encaixando. Porque no início nem eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava viajando, eu tava perdida, e quantos perrengues eu já não passei, assim, perrengues reais que eu já passei, de estar sozinha na estrada, sem celular, pegando em outro país, carregando um monte de coisa pesada, com as minhas costas doendo, sem saber direito. Eu já passei por muitas situações dessas, e já passei por situações de escassez sozinha, e perigos que ninguém nem sabe, que eu nem falo, que é pra nem deixa pra lá. Mas, enfim, eu tive que passar por essas situações para entender justamente, acho que isso que você está falando, assim, qual que é meu propósito, qual que é meu propósito na vida, como que de fato eu posso servir para a minha sociedade, ser útil e também ter o meu retorno, né? Não ficar só dando. A gente às vezes pode ficar numa fase, eu já passei por essa fase de ficar só dando. Eu vou ficar só dando. Mas eu também preciso garantir o meu conforto. E para mim foi através do empreendedorismo. Então, eu empreendo de diversas formas. Uma das formas principais é através do meu produto online, né, que é o Clube das Heroínas, que é a Jornada das Heroínas, que é uma jornada de autoconhecimento, onde a gente, para empreendedoras, para que a gente ajude as empreendedoras a produzirem seu próprio conteúdo, a comunicarem na internet com autenticidade, a venderem seus produtos, porque isso está sendo essencial nesse momento, que as pessoas saibam estar aqui utilizando essa ferramenta para se autopromover, para vender, para continuar com a sua vida, né, especialmente agora na pandemia. E os produtos físicos, eu acho que isso é uma combinação para mim que me garante, hoje está me garantindo essa possibilidade, que vai ser através dessa loja física que eu estou montando em Copacabana, dentro de uma loja, né, um espaço dentro de uma loja. E fora isso... Você vai cuidar da loja física e continuar viajando e tudo mais, não é porque é dentro de uma loja, dentro de uma loja que já tem esse propósito de ter estandes de diversos criadores, artistas. Então ela vai fazer parte de um todo. Então justamente o meu papel vai ser promover e trazer os produtos de onde eu estiver. Então o meu próximo destino, né, não vou dar spoiler, mas daqui a um tempo eu vou ir para um outro lugar. E aí eu vou trazer desse lugar os produtos naturais que eu encontrar por lá. Então, o meu trabalho vai ser estar sempre trazendo novidades lá para o espaço e alimentando a minha marca, né? Hoje eu considero a minha marca, eu considero o meu perfil aqui no Instagram muito mais do que um perfil pessoal meu de amizades. Claro que também tem, mas eu considero que é a minha marca. Então, eu estou sempre alimentando a minha marca com o meu estilo de vida, com aquilo que eu acredito. E eu, de fato, sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que acorda para meditar. Eu sou a pessoa que só usa o produto natural. Só uso maquiagem natural quando eu uso. Eu queria entender melhor, assim, o que é essa curadoria, quais são os produtos, qual é a sua marca, assim. Fala um pouco... Vamos entrar nisso, por favor. Vamos. Bom, então o espaço vai se chamar Espaço Toda Natural, dentro dessa loja chamada AZ Sustentabilidade. E essa primeira coleção que eu vou lançar, ela é inspirada no Maranhão, que foi minha última moradia fixa fora do Rio de Janeiro, assim. Quer dizer, eu passei pelo Rio Grande do Sul, mas foi mais por uma questão familiar, assim, de estar junto com a minha família. E ela vai ser... Essa é uma coleção inspirada no Maranhão. Então, tem as minhas roupas de viagem, roupas que eu adquiri lá, que são da cultura maranhense,
roupas de danças maranhenses e também objetos. Então, objetos da cultura indígena, objetos que eu fui recolhendo lá durante essa viagem e algumas coisas de outros produtores locais também que eu comprei. Então, são roupas e objetos. São roupas e objetos que você encontra dentro das suas viagens, tipo, exóticas, vamos dizer, que são difíceis de encontrar, que são únicas, né, porque não são feitas industrialmente. Isso. E você vai trazer aqui para o cara que não tem coragem de ir para os lugares que você vai. É isso. Isso, eu vou trazer essas... E não só também, a minha ideia é, futuramente, eu já estou pesquisando alguns fornecedores para eu trazer também produtoras locais de produtos naturais mesmo. Então, produtos que são feitos com carinho pelas pessoas, produtos de beleza, cosmética, de saúde dental também, que eu uso meus produtos de saúde dental, são todos naturais, então também quero ter esse espaço de beleza feito naturalmente, não por mim, porque eu não tenho como produzir, né, eu não tenho mais como colocar mais essa agenda dentro do meu trabalho, então a minha ideia é ser uma promotora de quem já faz isso, de quem já cria esses produtos e está vendendo. E esses produtos, porque assim, eu imagino que existe, né, porque os tipo assim, indígenas usam isso, os indianos também usam isso. As sociedades antigas, né, os romanos antigos tinham certas ervas e coisas, né? Mas isso hoje em dia tem muito, eu não tenho a mínima ideia dessa cena, só para você nos dizer um pouquinho sobre esse mundo. Então, o meu princípio dentro de tudo isso, dentro da minha busca pela saúde, porque é isso que me move, o meu pilar, assim, quando de fato eu resolvi, vou mudar a minha vida, foi através da busca pela minha saúde, sabe, Eru? Foi através de uma busca pela minha saúde. Eu entendi que eu não queria continuar me tratando da maneira que eu estava me tratando, eu queria ter mais saúde, eu queria ter mais disposição. E o meu despertar foi através da yoga. E através da yoga veio a medicina ayurvédica, que é uma medicina, como você diz, é uma medicina originária, né? Uma medicina ancestral. Assim como a gente tem aqui as medicinas indígenas, só que a diferença é que a medicina ayurvédica, ela está toda escrita, documentada. Enquanto que aqui a nossa medicina indígena, agora que está sendo feito os trabalhos de escrita, né? De documentação, de livros, porque a nossa cultura originária é uma cultura ágrafa, é a cultura oral. Então, a medicina indiana, ela está toda documentada. E eu sinto que no Brasil teve, pelo que eu acompanho das pessoas, houve de uns anos para cá, assim como eu, muitas pessoas que despertaram para se tratar de forma natural, para ter a sua saúde de forma mais natural. E eu sinto que existe cada vez mais uma preocupação com isso. Eu realmente, assim como você estava falando do trabalho e do dinheiro ser uma coisa central na vida das pessoas, eu, num dado momento, coloquei que a minha saúde em primeiro lugar. Então, com isso, eu acabei mudando o meu estilo de vida, eu acabei não aceitando mais determinados trabalhos, até as minhas amizades mudaram, porque eu comecei a entender que eu queria seguir determinado estilo, eu queria ter saúde na minha vida e para isso eu precisava mudar meus hábitos. Eu comecei a mudar meus hábitos radicalmente. Então, isso fez com que muitas coisas mudassem, mas foi a partir da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, como você falou. Que aí tem, né, essas elementos, gengibre, todo mundo tá falando do tal do shot matinal, a cúrcuma, o gengibre, ele vem da medicina ayurvédica. Qual que é esse shot matinal? Eu tenho o shot matinal do Tony Robbins, que eu roubei do Tony Robbins. Como é que é o shot dele? Deixa eu lembrar, porque hoje em dia eu nem sou eu que faço mais, mas tem tipo vitamina B3, tem greens, sabe, greens powder, tipo, são vegetais em pó, que são não conheço. Você toma um shot assim que tipo, tem algumas coisas que você precisa cara, não lembro agora quais são os ingredientes. Mas se você procurar no Google, tem. Eu tomo todo dia. Vou procurar o shot do Tony Robbins, vou ver qual é. O meu é bem simples. Eu tenho minhas anotações, eu posso até te mandar.
depois. Postar no meu stories para todo mundo ter. Posso. É legal, você tá influenciando as pessoas positivamente. O meu shot é bem simples. Ele é limão, cúrcuma, né, que é o açafrão em pó. Compra em qualquer feira, qualquer loja de produtos a granel. Gengibre em pó, pode ser fresco, mas é mais fácil em pó. Mistura assim, e aí às vezes eu coloco ou mel ou própolis. No momento eu tô botando própolis. E preencho com água e pá, primeira coisa de manhã. Aí depois vou fazer meu exercício, vou correr, vou dar de bicicleta, vou caminhar, o que tiver ao meu alcance. Aí eu volto e começa meu dia. E é assim. Eu faço jejum intermitente também, então a única coisa que eu de manhã que mais ou menos me alimento é esse shot, e depois só almoço de tarde, mas pô, eu tenho uma energia maravilhosa de manhã, graças a Deus. E meditação, né, também tem uma... Você também acorda cedo? Não, infelizmente não. Na época que eu era mais feliz da minha vida, eu acordava 4h30 da manhã, todos os dias. Mas eu tô... É porque, assim, ano passado eu divorciei e eu não sei se você sabe como é que é isso, mas depois de 5 anos casado... Sei não. Você vira adolescente de novo durante o tempo. Então eu tô um pouco nesse, como é que chama? Nessa aurora aí de uma nova vida que eu ainda não sei qual que vai ser. Mas por enquanto eu tô dormindo um pouco tarde, né? Acordando tarde, mas eu não sou totalmente adolescente, é aquela adolescência 2.0, entendeu? Eu acordo, sei lá, 8 da manhã, e jogo tênis, corro na praia, como é que chama? Passarela, né? Não é aquela coisa de acordar 1h da tarde. Mas o que eu mais gosto é realmente acordar às 4h30 da manhã, cara, quando eu era feliz. E você acorda que hora? Eu acordo 5h30. 4h30 já acho um pouco demais, eu não consigo. E assim, não é que é uma coisa fácil e não é que é uma coisa natural para mim, assim, justamente eu comecei, quando estourou a pandemia, eu comecei a abrir todos os dias a live aqui no Instagram e fazer uma prática de yoga às 7 da manhã. E não era nem, era por mim, pelas outras pessoas, mas mais para eu me disciplinar. Para eu saber que eu tinha aquele compromisso com as pessoas, aí já tinha as pessoas que estavam acostumadas a me ver ali 7 horas da manhã, todos os dias, pra gente se alongar, respirar, né? Que nem você falou, respira. Você falava, respira, vamos respirar. Então isso foi muito legal, assim, porque eu ganhei uma disciplina. Eu tendo compromisso com o outro, me dá muita disciplina, às vezes mais do que eu comigo mesma. Então, por isso também que eu acabei criando a sala no Clubhouse, que eu sei que eu tenho que estar lá às 6 da manhã, bem bela, plena, para falar com as pessoas. Então, eu sei que eu tenho que acordar um pouco antes. Então, isso me motiva muito. E está sendo fantástico, assim, essa experiência. Eu vou entrar num assunto que eu acho que você vai ter muito a contribuir, e que é o seguinte: eu acho que muita gente se ilude, vamos dizer, não consegue se disciplinar, não consegue adotar novas coisas na vida, etc., porque tem uma ilusão, a gente tem uma ilusão que vem do ego, eu acho, que a gente está muito mais no controle do que a gente está. Então, por exemplo, a gente acha, pô, se eu não estou acordando tal horário, é porque aí a gente cria racionalizações, porque na verdade não é muito importante para mim, etc. Mas na verdade a gente tem uma constelação de coisas que regem, né, nossa vida, como os amigos que a gente está frequentando, os lugares, o tipo de filme que a gente está vendo, o tipo de música. Tem 1 milhão de fatores, né, que estão influenciando, que ditam praticamente, né, como se a gente fosse fantoche. Tem várias cordinhas assim que estão ditando os nossos hábitos, né? E se a gente abdicar dessa ilusão do controle, a gente começa a hackear o nosso próprio sistema. Então fala, já que eu sei, tipo assim, pô, tal amigo, toda vez que eu vejo ele, para pensar, porra, toda vez que eu vejo ele, eu vou dormir 6 horas da manhã, porque o cara é um enabler, né, que me leva para tais coisas, etc. Aí você fala, caraca, é um hack. É só eu meio que dar um tempo desse cara, vamos ver se eu consigo acordar cedo. Aí você dá um tempo desse seu amigo, você vê, caraca, que coisa. Eu não estava tanto no controle assim, era só aquele fator que estava, né, me levando a fazer outra coisa. Mas eu acho que o cerne disso é você entender que você não está no controle tanto quanto você acha que você está. Tem uma série de coisas que você tem que antecipar, né,
para você se enganar, né? Enganar seu sistema. Tipo assim, pô, tem que beber mais água. Cara, põe garrafas de água espalhadas pela casa, sacou? Você não vai ter a disciplina de lembrar de beber água. Pô, põe a porra, tipo, vou ter que ir pra geladeira. Não, vou lembrar, tem que. Eu sou disciplinado, vou lembrar, eu vou sempre me hidratar mais. Não, você não vai, cara. Tipo, se você tem problema de hidratação, hackeia, sacou? Põe garrafa de água em todo lugar, espalhado. E põe alarme no celular, entendeu? Tem que se tratar como um idiota. As pessoas acham que são muito inteligentes, mas se você se tratar como idiota, você vai virar muito inteligente. Eu acho que isso é o... Aaron, eu adorei esse teu jeito de explicar as coisas de uma forma muito única. E eu concordo, eu acho que assim, muitas vezes as pessoas falam assim, não, imagina, eu tomo 500 ml de água e pra mim tá ótimo, tá super bom. Eu digo assim, mas você já experimentou tomar 2 litros? Então a gente tem que experimentar as coisas para saber se funciona para nós ou não. Então, quando eu experimentei determinadas coisas relacionadas à minha alimentação, relacionado a chás, a ervas, quando eu experimentei, e não por um dia, por mais dias, foi que eu comecei a ver que eu estava fazendo as coisas erradas e que eu devia mudar. Uma coisa que eu fazia, que era muito meu cultural, eu acho que isso que você está falando são questões culturais. Eu fui levada a acreditar, por eu ser... eu sou alta, né, assim, muito mega alta, mas assim, eu sou uma mulher grande, assim, não sou assim, aquela minhonzinha. Eu achava que eu precisava comer, assim, absurdamente para eu ficar em pé. Eu achava, assim. Eu era daquela, assim, sabe aquela famosa que dá o prejuízo no buffet? Eu era a famosa, tipo assim, e eu era famosa na minha família, a famosa que fica de mau humor quando tá com fome. Então todo mundo já sabia assim, ai Jesus, a Amanda começa a ficar com fome, dá uma comida ali para ela. E eu percebi, estudando sobre o corpo, que eu comia demais, que eu não precisava comer tudo aquilo. Apesar de eu não engordar, assim, porque não é da natureza do meu corpo, eu tava comendo demais, eu não precisava. E eu fiquei 1 mês lá comendo menos, fazendo maior esforço, para depois eu entender que era melhor para mim, e aquilo depois se acostumou. Hoje em dia eu já tenho uma relação mais normal com a comida. Eu tinha isso de, meu Deus, preciso comer. Então, se eu não tivesse experimentado isso, se eu tivesse dito, não, meu corpo funciona assim, eu ia estar até hoje com menos disposição, porque eu tinha muito menos disposição. E eu não sei se tu sente isso, Heron, mas eu sinto agora, eu tenho 32 anos, eu me sinto agora muito melhor do que quando eu tinha 20 anos. Muito melhor. Eu sinto muito mais disposição, muito mais energia, muito mais conhecimento acumulado. Então, assim... Até porque quando eu tinha 25 anos, eu era beatnik mesmo, assim, tipo, eu só bebia todos os dias. Eu tenho um livro do Jack Kerouac, que eu acho que como é que é? Satori in Paris. Já leu esse, não? Não. Que ele escreveu, acho que 28 dias da vida dele, que ele sobreviveu só de conhaque e tem caloria, né? Tem caloria, é possível. E assim, eu realmente vivi assim, dos meus 16 anos até os 27 anos, eu era assim, cara, era experimentando todo tipo de droga que você pode imaginar. Era bebendo quase todos os dias. E o bebendo era tipo garrafa de absinto, em Paris, sacou? Tipo, garrafa de absinto búlgaro de 89% de álcool, sacou? Garrafa inteira na mão, andando pelas ruas de Paris, entendeu? Era uma parada assim, super... É uma mistura de Bukowski com os beats. Mas os beats, era assim mesmo, assim, porra, ele era um alcoólatra, eu nunca fui alcoólatra. Tipo assim, apesar de eu beber muito, eu parava durante um tempo, eu não tinha aquela identificação tão grande. Era mais uma parada de entrar na loucura mesmo, assim, tipo, de não ter limites, né? E aí, depois disso, eu prezo muito mais, pô, tá bem agora, né? Tipo, o Jack Kerouac, apesar de ser um gênio e tudo, ele não morreu feliz, ele foi um cara super, não saudável. Aí eu comecei a perceber isso, aí, pô, eu quero ser uma pessoa feliz, e comecei a, tipo, tanto que por isso que eu não publiquei meu livro. Uma das razões que eu não publiquei meu livro é que eu não queria entrar nessa onda de
das pessoas esperarem isso de mim, né? Porque esse meu livro, por exemplo, eu revelo coisas que, você sabe, literatura beat, apesar de mudar os nomes, é tudo real, né? Tudo histórias reais. E esse meu romance é uma história real, pô, de coisas que eu fazia, que se você lê, você fala, não é possível que ele get away, ou, tipo, não é possível que alguém fez isso aí, sobreviveu, que nem você falou, né? Tipo, já vivi coisas aí nas aventuras aí que ninguém acreditaria. E eu te vejo mais como Allen Ginsberg era mais assim, era mais meditativa, mais budista, né? E ele influenciava o Jack Kerouac com as ideias budistas, mas o Jack Kerouac era muito mais do jazz, né? Quando você pega budismo e jazz, você tem o movimento beat, né? Só que a parte jazz era o Jack Kerouac, a parte budista era o Allen Ginsberg. E eu sinto que o Kerouac ele não chegou assim, ele não chegou a se encontrar. Isso para mim fica muito claro no Vagabundos Iluminados, assim, tanto que eu gosto do livro, eu gosto dos personagens, mas eu não me relaciono tanto com o Kerouac. O Kerouac ele terminou a vida dele assim, ele fez uma jornada e ele voltou para o mesmo lugar. Ele não terminou a vida dele feliz. Eu sinto que ele tinha um sofrimento muito grande que ele não conseguiu superar. E eu, sim, o Jorginho tá perguntando qual é o teu signo, eu também fiquei curiosa. Eu sinto que respirar, a gente se sentir feliz, se sentir bem. Todos os dias eu coloco, a partir da minha sala lá do Clubhouse, a gente fala as palavras do dia. E todos os dias eu faço um post nos stories com as palavras que cada pessoa que sobe na sala fala, né? Então tem muitas coisas, cada dia são palavras diferentes. E um dia vieram perguntar assim, Amanda, é real isso? Você se sente assim? Você sente essa felicidade? Você se sente dessa forma? Você sente isso? E eu, sim, eu sinto. Eu me sinto todos os dias feliz. Eu acho uma bênção estar viva. Eu agradeço estar viva. Eu acho que ainda mais agora, vivendo tudo isso que a gente está vivendo, a gente acordar de manhã e poder respirar. Esse é um dos grandes legados que eu quero passar para as pessoas. Respire, se alongue, tome água e gengibre. Gengibre é bom também. Me falar uma coisa um dia que mudou minha perspectiva. Eu acho que se as pessoas pararem para pensar um pouco sobre isso, é fácil ser feliz em até momentos de muita dificuldade. Que é o seguinte, tipo, você venderia os seus olhos por quanto? Você se viraria cego por quanto? Acho que todo mundo tem um número. Talvez, se não assim, 100 bilhões de dólares, talvez pela vida de outros seus familiares. E se não por 100 bilhões de dólares, significa que você tem 100 bilhões de dólares aqui, entendeu? Porque se você não vender os seus olhos por 100 bilhões de dólares, você tem o valor de 100 bilhões de dólares aqui no seu corpo. E se você pensar na vida com essa perspectiva, você fala, caraca, eu tenho um valor, sim. Tipo assim, tem gente que não tem a visão, sabe? Tem gente que ou nasceu cego ou perdeu a visão, Deus me livre, coisa do tipo. Mas hoje a gente está aqui, a gente pode olhar um pôr do sol, a gente pode ver as pessoas, a gente pode viver com essa intensidade e ver a beleza da vida, das cores, do brilho. E isso vale, no mínimo, 100 bilhões de dólares. Isso é fantástico, isso pode te deixar feliz. Ao mesmo tempo, eu gosto de dizer, cara, que a nossa geração é uma das coisas que eu acredito piamente, e pode botar no meme isso depois, é que a definição de decadência é igualar felicidade com conforto. Ou seja, tipo assim, muita gente hoje em dia acredita que você está bem, você está feliz, significa que você está confortável. Você está tipo, se eu tô com uma casa legal, se eu tô confortável financeiramente, eu tô feliz e coisa do tipo. E você que passa por aventuras e tudo, você sabe que às vezes, e na maioria das vezes, quando a gente está menos confortável, que bate aquela sensação da felicidade mais pura da vida, né? Daquele êxtase da vida de verdade. Como uma mãe parindo. Né? Tipo, não existe coisa mais desconfortável nesse universo e não existe felicidade mais extásica do que dar luz a um neném. Então, tipo, eu acho que na nossa geração a gente precisa lembrar disso, porque todas as influências do mundo estão fazendo a gente acreditar que a gente precisa ter mais conforto, porque querem vender coisas pra gente.
Então, pegando a nossa glândula mais preguiçosa, mais com aversão a dificuldades, com vontade de estar seguro e tudo mais. Então, alimentando com informação para compre essa vida de facilidades, essa coisa toda. E a gente está perdendo nossa vida, porque as melhores coisas precisa estar desconfortável. Você precisa ser picado por um mosquito. Você precisa ficar ouvindo um idiota falar em uma outra língua, entendeu? Por horas, até você conseguir entender que o ser humano não precisa de línguas para se entender. que é uma coisa que você só consegue entender se você passar por esse desconforto, né? Com certeza. Você escala também, né? Eu vi nas suas fotos. E esses dias eu tava vendo... Tem um seriado sobre o pessoal que mora no Alasca. E tinha um personagem muito interessante lá, um seriado documental, que ele falou assim, a aventura, ela começa quando a gente já queria que ela tivesse acabado. Então a gente vai pra aventura, acha que o caminho vai ser esse, daqui a pouco o caminho, vai para outro lugar, e é nesse momento que tudo dá errado. Você diz assim, aí é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Na escalada também. Que aí é onde que a gente cresce, onde a gente se depara com aquilo que não se depararia normalmente, onde a gente tem que se desafiar. Então esse é o lugar do crescimento. E o pessoal tá perguntando aqui qual é o signo. Procura a data de aniversário do Jack Kerouac. Aí você coloca aí qual que é o meu signo. Mas olha Depois eu vou procurar também. É porque hoje em dia é de novo aquela coisa do que a gente está comprando, né? Então a gente está comprando, ao invés de buscar uma aventura, uma jornada do herói, a gente está comprando um pacote de aventura que alguém vendeu e tem começo, meio e fim, e a gente sente um pouco de adrenalina. Só que isso não é a aventura verdadeira. A aventura é quando a gente não planejou, quando a coisa que nem você está falando. Esse é o arco narrativo da nossa jornada de herói de verdade. É quando deu errado, entendeu? Quando, fudeu, a corda quebrou, eu caí das montanhas. Aí, isso aí é um pouco... Exatamente. Mas, só de ter isso, já, é uma aventura que dura alguns milésimos. Mas de verdade, qualquer que seja, você está caminhando e erra o caminho e o celular acaba a bateria, é aí que começa a jornada da aventura mesmo. Então, não vamos buscar coisas enlatadas, né? Vamos se abrir. Aí, acho que é uma coisa que eu queria complementar do que você estava falando, que você estava falando de como você começou a buscar coisas diferentes, tipo, mudar a rotina. Mas, anyway, o que eu queria adicionar para isso, não lembro exatamente as suas palavras, mas o que eu queria adicionar para isso é que a gente se identifica muito com quem a gente acha que é, sacou? Eu acho que o começo de mudar tudo é você rir de si mesmo, falar, eu não sou quem eu acho que eu sou. É uma mentira, entendeu? Minha persona não é verdadeira. Então, cara, acorda um dia e veste uma roupa que você não vestiria, sacou? Veste uma roupa que eu tô vestindo. Tipo, eu duvido você vestir essa roupa, sacou? Porque eu duvido eu mesmo vestir essa roupa. Eu fui lá e olhei minhas roupas e falei, cara, o que eu vou vestir? Eu vou vestir uma porra bizarra. Aí eu vesti, eu botei essa coisa aqui que eu nunca usei na vida, que é uma penazinha de índio, que você é louca por índios. Aí eu botei isso aqui e falei, vou botar um terno com um negócio de índio, nada a ver, entendeu? Mas é isso te corta, entendeu? Te corta o paradigma mental, corta a auto-hipnose de quem você acha que é. Aí você se abre um novo canal na sua existência para novidade, para você ser outra pessoa. Você concorda com isso? Tipo, como que foi isso para você, quebrar isso? Porque em algum momento para você concorda comigo com o que eu estou falando? E se sim, como foi esse momento de você cortar essa identidade? Eu acho que a gente carrega muitas informações de criação, de mídia, e isso é uma coisa que bate muito forte também na mulher, e eu sei porque eu trabalho com isso, né, com as mulheres, com as minhas alunas, com as minhas mentoradas,
sobre como a mídia influencia a gente, no que a gente acredita que é o nosso papel, no que a gente acredita que a gente deve fazer. Eu tenho um workshop que eu chamo de Cultura, Consumo e Representação, onde eu discorro sobre isso, sobre a questão de como a mulher é representada na mídia. E se a gente for observar, eu observava isso há uns anos atrás, hoje está mudando um pouco, mas se a gente observar as propagandas da TV, onde que a mulher está presente nas propagandas? Nas propagandas de limpeza, de dor de cabeça. Hoje já está tendo, né? Eu acompanho esse movimento, mas antigamente raramente você tinha uma mulher dirigindo um carro, as propagandas de carro eram sempre com homens dirigindo. Então, a mídia, mais a nossa família, e tudo aquilo que vem de informação vai construindo aquilo que a gente acredita, como a gente vê a realidade. No momento que a gente enxerga que a gente pode construir a realidade, né, que eu posso ser uma mega empresária, eu posso empreender da minha casa, eu posso ganhar dinheiro sendo artista, sim, eu não preciso passar fome para ser artista, porque eu tenho outras maneiras de gerar renda que não seja só depender do edital. Como é que você se permite abrir a cabeça para começar a pensar assim? Eu acho que você tendo consciência de como as coisas funcionam. Então, tem uma aula que eu dou lá na Jornada das Heroínas que eu falo exatamente sobre isso. Eu digo assim, gente, 95% dos filmes, 95% das propagandas sobre mulheres são escritos e dirigidos por homens. Então, a gente está querendo se encaixar num papel que foi escrito e dirigido por outras pessoas para nós. E a gente pode ser aquilo que a gente quiser. Então, eu acho que a gente ter consciência de como funciona o sistema, de que a gente está dentro de um sistema de mídia que é muito forte, que é muito poderoso, e que eu, na minha opinião, aí eu vou trazer a minha questão filosófica pessoal, que eu acredito que tudo é inventado. Então, a economia é algo que é inventada, a política é inventada, alguém inventou que a gente come peru de Natal lá no Natal, alguém inventou que bota as passas no arroz, alguém inventou. Por que eu não posso criar a minha receita do meu Natal? Por que eu não posso criar a minha data comemorativa? Hoje eu vou comemorar. Enfim, a gente pode e deve criar a nossa realidade, mas a gente é tão tolhido disso desde criança. Ai, não faz isso, não faz aquilo, isso não é o seu papel, né? Isso não é o papel da mulher. Isso não é o seu papel. Que a gente se sente mal, a gente sente vergonha, a gente sente medo do que os outros vão pensar. Então, eu acho que ter consciência e buscar ser feliz. E começar a não ligar mais pro que os outros pensam, porque isso tolhe muito a gente. Essa parada que você falou até me lembra tribos indígenas, porque tribos indígenas têm uma educação muito ancestral, tradicional, eles têm papéis muito bem definidos e coisas do tipo. Eu acho assim, o jeito que eu vivo pessoalmente é assim, tipo, customizando a minha existência, né? Tipo, eu coloco a minha vontade em tudo e ganho consciência, só que eu também acho que a nossa geração está indo um pouco rápido demais, às vezes, em determinados momentos, nessa coisa de reinventar tudo, né? Porque existem certos códigos que estão sendo transmitidos de geração para geração que são muito inconscientes, muito intuitivos, que a gente não entende completamente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o mais óbvio na nossa cultura, que é o abandono total da religião. Eu sou um dos maiores críticos que existem de religião, só que eu sou o maior crítico do mundo, do Richard Dawkins, que odeia todas as religiões, que é uma grande ateu, né, que é ativista contra a religião. Por quê? Porque assim, você chegar a um nível de maturidade de escolher o que você quer de diferentes religiões e fazer um conglomerado e seguir certas coisas, você tem que ter uma maturidade espiritual muito grande. Para grande parte das pessoas, o DNA de certas religiões está ensinando um monte de coisas que o Richard Dawkins nem imagina. Então, assim, no momento que você pega uma religião inteira e você joga pela janela, e aí você está throwing the baby out with the water, você está jogando fora o bom com o ruim. Tipo assim, tudo bem, tem pedofilia, tudo bem, tem exageros, tudo bem, tem indulgências, tem um monte de coisas, superstições, etc., que existe na religião. Mas também existe um monte de coisa que está educando a sociedade,
que se você jogar fora, a gente ainda não tem substituições para essas coisas, entendeu? Na ciência, na cultura, cara, a gente ainda é muito primitivo em termos sociais, em termos morais. Na sociedade a gente vê isso, porque, porra, olha que a gente está elegendo, a gente está escolhendo entre Bolsonaro e Lula, sacou? No século XXI. Tem 2 demagogos infantis, tipo ursinhos, que a gente está discutindo na mesa de jantar quem é melhor, sacou? Porra, nenhum dos 2 é o melhor, cara. Não é possível que isso não seja óbvio para as pessoas. Mas não é. E já que não é, cara, a gente ainda tem muita coisa para aprender e não dá para jogar fora e falar, pô, a gente está iluminado. E às vezes a gente, quando é culto, sei lá, e lê muita coisa e tal, a gente acha que todo mundo é assim. Tipo, a gente saiu um pouquinho da caverna e acha que é só voltar para a caverna e falar, ô, galera, olá, a galera acredita na caverna, sacou? Acredita nas sombras, sacou? Então não adianta falar para eles, galera, é sombra. Galera, pô, não é sombra. Isso aqui eu vivi minha vida inteira assim. Então, entendeu? Tem que ter cautela. Eu tô com você 100%, entendeu? Que dessa liberdade e tudo mais, mas eu acho que tem que ter esse disclaimer, né? Tipo, galera, mas com calma, entendeu? Com cautela, porque tem muita coisa boa aí que a gente não pode jogar fora. Eu acho que aí a gente entra num outro lugar, né, sobre a questão das instituições e tal, mas eu acho que eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que é a única pessoa que existe no mundo que eu posso mudar sou eu. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. Então eu não posso exigir que o outro seja honesto se eu não for 100% honesta. Então eu procuro, eu tenho alguns preceitos que eu sigo, e eu, sendo bem sincera, assim, eu busquei esses preceitos na yoga, que é verdade, honestidade, tem todo um conjunto lá de leis que eu procuro seguir, que são bons hábitos meus comigo mesma, cuidar da minha boa saúde, procurar falar com boas palavras, ter bons pensamentos com as outras pessoas. Claro que nem sempre a gente consegue, às vezes eu sou grossa, às vezes eu, né, dou patada nas pessoas, porque nós somos seres humanos. Mas eu acho que a gente tem que ter algum local onde se apoiar, alguém para a gente se inspirar e que tenha essa consciência de que não vai ser uma religião que vai nos salvar, não vai ser um salvador, vai ser nós, cada pessoa individualmente procurando fazer o seu melhor e deixando os locais um pouquinho melhor do que como a gente encontrou. E eu acho que a gente, como sociedade, tem uma tendência ao contrário. E é físico, você vê fisicamente. Tem uma lata de lixo ali, tá, não tem nada. Botou um papelzinho aqui, quando vê, aquilo está uma bagunça. E tem um ditado budista que diz, se tem um banheiro público, ele está perfeitamente limpo. Se alguém for lá e riscar com um risquinho de grafite, aquilo está perdido. Porque aquele risco vai fazer com que outra pessoa deixe outro risco, com que outra pessoa pinte, daqui a pouco deixe uma sujeira. Então, eu pelo menos acredito muito nisso. Assim, eu tô aqui nesse local, a gente está trocando essa ideia. Eu quero deixar esse local, quando eu sair, um pouco melhor do que quando eu cheguei. Nem sempre eu vou conseguir, porque às vezes a gente tem preguiça, como você falou, né? A gente é preguiçoso. A gente não quer fazer a mudança para ver se vai dar certo. A gente já diz, para mim não funciona. Então a gente é preguiçoso. Isso que você está falando é só uma prática que eu faço que é parecido com o que você faz. Se você deixa cair um pedacinho de papel, aí existem as pessoas que falam, pô, vou fazer minha parte. Eu vou pegar meu pedacinho de papel. Mas quando você for pegar esse pedacinho de papel, olha para o chão e vê se tem outro pedacinho de papel. E pega outro também. Você não precisa limpar o chão inteiro, mas você está adicionando. Você não está só fazendo a sua parte. Faça um pouco mais do que a sua parte, e isso já está iluminando o universo. Exatamente. Interrompido. Não, acho que era isso mesmo. Não lembro o que eu ia falar. Então vamos explorar um pouquinho esses documentários, porque eu não sei nada sobre esses documentários. Você fala qual que é essa coisa indígena, o que você procura? Então, eu comecei a trabalhar com documentário oficialmente, assim, vamos dizer que comecei a trabalhar com cinema ali por 2014, 2015,
E desde então eu dirigi diversos curtas, trabalhei com a ONU Mulheres aqui no Brasil, então fiz curtas sobre questões de gênero, sobre questões da mulher na mídia. Opa, voltei. Tem um documentário sobre Brumadinho que está em fase de construção. Então eu fui para Brumadinho um mês depois de que aconteceu a questão lá ambiental. E pretendo voltar assim que a pandemia estiver melhor, né, que tiver acabado essa questão, para ver o antes e o depois da cidade, quando aconteceu e depois. E a minha questão que eu acabei me aproximando dos povos indígenas foi através do ensino. Então eu ensino documentário para jovens e eu já vinha com algumas turmas no Rio de Janeiro, em projetos sociais. Eu sou muito a favor da autorrepresentação, então eu acredito que todo mundo hoje tem um poder muito grande com a imagem, de produzir suas próprias imagens, de criar suas próprias narrativas. Eu acredito que a gente precisa de novos narradores contando as suas histórias, que não sejam sempre os mesmos, contando as histórias dos outros. E acabei sendo convidada também para ir em algumas aldeias indígenas para fazer esse movimento de criar documentário com os alunos de lá, que já existe um movimento bem grande assim de cinema indígena no mundo inteiro. E pela minha tendência natural de gostar de natureza, de gostar desse estilo de vida, acabei criando assim uma amizade forte com várias pessoas dos meus cineastas indígenas, meus alunos, e continuando sempre trabalhando junto, assim, procurando estar levando os filmes para os festivais, procurando estar espalhando as produções aí pelo mundo. E o meu trabalho com documentário é esse, assim. O meu interesse hoje maior é nessas questões ambientais. Então, eu acho que o meu maior trabalho é esse de Brumadinho, que eu estou em fase de entender o que aconteceu lá, porque é muita coisa para digerir, assim, foi uma experiência, assim, que até hoje reverbera, porque um local que ficou completamente dizimado, né, um cenário de guerra mesmo. E acho que esse vai ser a minha estreia com um longa documentário assim bem marcante. Em breve vocês vão saber. Onde a gente encontra, o pessoal que está ouvindo na posteridade daqui a 50 anos, onde a gente encontra os seus documentários? Então, eu tenho um site que é www.amandapalma.com.br e eu estou estudando a possibilidade de manter esse site ou de começar com o meu site que eu também já comprei o domínio Toda Natural, que é o meu arroba, né, que vai ser o nome da minha loja. Então eu estou estudando essas possibilidades. Eu estou dando uma reestruturada no meu portfólio, mas você pode encontrar aqui mesmo no meu perfil do Instagram. Todos os dias eu posto imagens, eu posto trechos, e eu gosto muito de ter essa comunicação direta com o público. Eu estou produzindo uma coisa, eu já estou postando, eu já estou mostrando, eu já estou pedindo opinião. Então, você pode falar comigo mesmo que eu mostro o caminho. Tem os festivais também. O seu Instagram qualquer mesmo? É @toda_natural. Meu arroba é Toda Natural. E, bom, a gente acabou nosso tempo aqui, eu vou te fazer uma última pergunta. Qual que é o seu, ou seus 2 ou 3, ou 1 ou 2 documentaristas favoritos? O que você recomenda para as pessoas? Bom, eu sou muito fã da Petra Costa, por ser uma documentarista brasileira, gosto muito da visão dela. E tem um documentarista que eu sou muito fã, que é o Werner Herzog, que muito cru, assim, também fãs do Herzog. A gente tem uma veia, assim, de gostar desse povo meio maluco, né? Herzog, povo beat. Então, E se eu for falar 2, assim, tem um cineasta que eu gosto muito, que talvez você vai curtir, e a Fábio que falou de circo, que é o Emir Kusturica. Não sei se você já viu os filmes do Emir Kusturica. É maravilhoso. Eu acho que tem muito a tua vibe, você vai gostar. Então, 3 cineastas que eu deixaria aí para prestar atenção: o Herzog, Petra Costa e o Emir Kusturica. Legal. Então, Amanda, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. E vamos se manter em contato. Gostei muito de te conhecer.
E é isso, boa sorte nos documentários. Eu quero saber, por favor, me fala quando tiver o Brumadinho pronto, porque acho que, apesar de ter tido uma grande repercussão, acho que as pessoas precisam saber mais. Esse tipo de coisa a gente tem que, no máximo possível, conseguir se preparar, antecipar e ter socorros e ter formas novas de ajudar e tudo mais. Acho que esse tipo de consciência é muito bem-vinda para todos nós. Obrigado. Perfeito, Heron, obrigada. Obrigada por me convidar. Olha, queria dizer que tá rolando um bolão aqui nos comentários, porque as pessoas estão querendo saber o teu signo. Tá rolando um bolão aqui, tem uns falando que é Gêmeos, que é Sagitário, que é Capricórnio. Você tá fazendo mistério aí. Eu vou continuar no mistério. Eu tenho um princípio da minha vida que eu não vivo por horóscopo, porque eu acho que isso te limita. Você acaba se auto. Eu achei. Eu ia te perguntar se você acreditava nessas coisas, eu tava achando que não. Eu estudo astrologia pra caramba, só que eu acho que se você se identificar com um signo só, você perde a oportunidade de ser todos os signos. Uhum. Então, eu sou uma das raras pessoas que nasceram naquele dia do ano que não tem nenhum signo. Tem sei lá qualquer, que são todos os signos ao mesmo tempo. Eu recomendo isso para todos. Renasça e nasça nesse dia do ano. Perfeito. Queria agradecer quem estava aí, que ficou comentando, meus amigos, ficaram mandando beijo, abraço. Não fiquei lendo muito comentário, porque, né? Mas eu fico louca, assim, eu fico vendo os comentários. Quero falar com o pessoal. Beijo. Beijo, meus amores. Boa noite para todo mundo. E obrigada, Heron. Obrigada por me convidar. Foi ótima a nossa conversa. Gostei muito de te conhecer. E boa sorte nos teus projetos. Continue, siga em frente. E é isso. Boa noite. Obrigado, tudo de bom, boa noite e boa sorte para você também, tudo que você fizer. Beijo, tchau. Tchau, gente, beijo.